Prezados produtores, mais uma vez é uma grande satisfação estar com vocês e trazer informações as melhores possíveis sobre o clima e sua tendência para os próximos 10 anos. Esse vídeo é sobre as perspectivas do clima para 2025 para a região de Formosa, Goiás. Fazendo um retrospecto desses últimos 90 dias, o diagnóstico mostra que aqui na região de Formosa, por essa tonalidade ocre, vamos dizer assim, ou laranja, apenas 25 a 50% da média. Quer dizer, houve uma redução de 50% a 75%. Mas, curiosamente, a estação pluviômetro de Formosa ficou na média. Na verdade, ficou até 1% acima da média. Mas, de maneira geral, a gente percebe que toda a região em volta teve chuvas abaixo da média. Em particular, nessa quadrícula de 10 a 15 graus sul e 45 a 50 oeste, o gráfico de cima, essa linha mais bem comportada, é o que a gente esperava que chovesse. No caso, esperava que chovesse da ordem de 630 milímetros acumulada nesse período de 6 de dezembro a 5 de março. E o que na realidade choveu foi essa curva de baixo, de tal forma que a área em marrom representa um déficit de chuva de 35% nesse período. A gente percebe que as chuvas foram razoavelmente bem distribuídas até início de fevereiro e depois reduziu um pouco. Nós temos um total de 420 milímetros contra 630, que seria a climatologia. E a gente percebe então que a média foi 4,7 milímetros por dia. Choveu bem nesse período de janeiro, particularmente essas chuvas de 10 a 17 de janeiro e depois de 30 até o dia 3 de fevereiro, e depois diminuiu um pouco a chuva. Isso porque tanto em janeiro como em fevereiro atuou uma estrutura, uma configuração que nós chamamos de VCAM, Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que na realidade é um movimento de rotação em níveis altos, 10, 12 quilômetros de altura, gira no mesmo sentido da rotação da Terra, por isso ele é chamado de ciclônico, mas ele está associado a uma baixa pressão nos altos níveis e movimento de ar descendente sobre a região, de tal forma que toda a região que ele atua, você pode ver aqui desde a costa do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, ficou desprovido de chuva. Do lado esquerdo nós temos a frente fria, que passou pelo sul e estacionou aqui, e do lado direito tem também uma nebulosidade que é causada pela entrada do ar frio, essa outra frente fria que entrou do hemisfério norte e cria nuvens e chuva, mas o ramo mais atuante é o do lado esquerdo, de tal forma que se temos muita chuva aqui nessa região, o ar sobe, deixa toda a umidade na forma de nuvens e chuva e desce mais ao sul, provocando uma alta pressão e inibe a formação de nuvens e chuva, como aconteceu aqui no norte da Argentina, no Paraguai e praticamente do lado oeste do Brasil, desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Os americanos estão dizendo que vamos ter um Laninha neste mês de março. Então, no Pacífico, o Ninho 1 e 2 é próximo da costa da América do Sul, o Ninho 3 é a região em vermelho aqui, que vai até 150 oeste de longitude. O Ninho 4 já é mais próximo da Indonésia, da Austrália, é a região mais quente, e os americanos não usam nem o 3 nem o 4, eles pegam um pedaço do 3, um pedaço do 4, e eles chamam de Ninho 3.4. Então tudo que se ouve aqui no Brasil é exatamente sobre o Ninho 3.4, embora a maior correlação com nossas chuvas seja na região do Ninho 3. Mas tudo que se ouve vem dos Estados Unidos e todas as análises e previsões são feitas para o Ninho 3.4. Vamos ver que foi liberado agora, depois do dia 20 de fevereiro, em termos de previsão feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade. Eles pegam então a previsão feita para fevereiro, março, abril, faz a média e centra em março. 50% de que tivéssemos um Laninha, ou por outro lado 50% que
tivéssemos neutralidade. E neutralidade significa, então, a temperatura do Pacífico está na média, um meio grau para baixo, meio grau para cima, e quando está neutro, não tem influência na nossa precipitação. Seguindo, no mês seguinte, abril, 66% de neutralidade, representado pela barra cinza, 70%, e assim por diante, ao longo do ano. E se houvesse alguma mudança, só seria lá por setembro, em que teríamos aí uma outra chance, 54%, 55% de ter chance de laninha, quer dizer, não é nada confiável, vamos dizer assim, e principalmente porque tem que tomar cuidado com essas previsões, porque os modelos de previsão de clima são modelos muito ruins. As suas previsões são altamente questionáveis porque modelos têm problemas sérios, principalmente o ciclo hidrológico. O modelo não sabe produzir nuvens e chuva como a natureza faz. Portanto, as previsões de chuva, que é a variável mais importante para nós, não são confiáveis. Então, tome cuidado com o que vocês ouvem aí na mídia e com o que é usado muitas vezes pelos analistas de mercado, olhando as previsões climáticas feitas por modelo. Cuidado, porque não são confiáveis. Então, na região equatorial, os ventos sopram da América do Sul em direção à Austrália, vão empilhando água quente aqui em intervalos de 19 anos, como está acontecendo agora. Parte dessa água quente é transportada por uma corrente oceânica chamada Kuroshio, que banha a costa da China e o Japão, que é essa ilha aqui, e acumula água quente aqui no norte do Pacífico. A água que vai empilhando aqui, muitas vezes chega o nível do mar a ficar 50 centímetros mais alto aqui do que na América do Sul. Vai pressionando as camadas inferiores e de repente essas camadas inferiores rebatem e expulsam água quente. E se tiver muita água quente, pode chegar até a América do Sul e produzir um El Niño. O que nós estamos vendo é um corte na vertical em profundidade, até 450 metros de profundidade. Eu coloquei a linha de 150 metros de profundidade como referência. Vocês estão vendo muita água quente empilhada aqui do lado da Austrália, que está à esquerda, e água fria aqui próximo da América do Sul, e ela não está conseguindo progredir. Nós vamos até final de fevereiro com essas imagens. E um ponto a ser destacado é que aqui no canto superior, ou seja, na superfície, até uns 30, 40 metros de profundidade, próximo da América do Sul, já temos água quente. O mapa liberado agora, no dia 2 de março, mostra então que na região do Ninho 3 nós temos água quente, representada aqui por esse tom amarelo. E que na região do Ninho 3.4, lado oeste, está frio e o lado oeste está aquecido. Então não há possibilidade realmente de formar um laninha. Agora notem a água quente que está se acumulando aqui em cima e que ela é responsável pelo tipo de clima que estamos tendo na América do Norte. Porque aqui nessa latitude os ventos sopram da Ásia em direção à América do Norte, passam por cima dessa água quente, se carregam de umidade e vão despejar tudo, a ponto de que vocês viram há semanas atrás, tanto Texas como a Flórida tiveram neve, uma quantidade que não caía já há 40 anos. E toda a parte oeste está com bastante neve em função dessa umidade que vem e que no inverno cai na forma de neve e as extensões são bastante grandes. No hemisfério sul também a gente percebe que a água está quente, mas aqui a corrente circumpolar antártica distribui melhor o calor porque ela consegue então comunicar os três oceanos, o Índico, o Pacífico e o Atlântico. E no Atlântico Norte, que é muito importante para nós, a gente percebe também que existe muita água quente. A corrente do Golfo está levando água quente lá para o Ártico, banhando a Inglaterra, a Escandinávia, mas parte desse calor retorna para o Atlântico Tropical Norte. E isso é bom para a região Norte e Nordeste, porque agora em março, a faixa em que os ventos do hemisfério Norte se encontram com os ventos do hemisfério Sul, chamada zona de convergência intertropical, deve descer até sua posição extrema sul, que é 3 a 5 graus de latitude sul, e quando isso acontecer, os ventos vão soprar da África em direção ao Brasil e trazer muita umidade, provocando chuvas acima da média nessa região norte e nordeste. Previsão de clima
Missão impossível. A maioria das previsões que vocês veem são feitas com modelos de clima. E os modelos de clima, como eu disse, são muito ruins. Em particular, o ciclo hidrológico não é representado, não é bem representado. E o modelo, então, não sabe fazer uma previsão de chuva com confiabilidade. Então, isso é um grande problema. Existe uma discussão muito grande na comunidade científica do uso desses modelos para previsão de clima. Notadamente quando se faz previsão para 2030, 2050, 2100, não tem absolutamente confiabilidade alguma. O método que eu tenho usado chama-se similaridade, que consiste em elaborar um cenário climático global, olhando como é que está a situação dos oceanos, a temperatura dos oceanos, o inverno nos Estados Unidos, na Europa, e com isso cria esse cenário e vai para trás e escolhe um ano cujo cenário climático global tenha estado parecido com esse. E usa-se os dados de chuva daquele ano para fazer a previsão. Então, nesse caso, o ano que eu escolhi foi 2006 para representar 2025. E o que vocês estão vendo aqui são desvios das chuvas de 2006 com relação à média de 30 anos, de 1991 a 2020. O que está de branco para lilás são desvios positivos, excesso de chuva, e o que está de branco para vermelho são desvios negativos, déficit de chuva. Para Formosa, então, nós temos aqui o predominância cor amarelo, na média de janeiro a março, desse período de 1991 a 2020, é 630 milímetros. Vamos ter chuvas abaixo, entre 40 e 50 milímetros por mês. Como é um trimestre, então tenho que multiplicar por 3, menos 120 a menos 150, 630 tirado 150, dá 480 a 510 milímetros, que eu espero que seja acumulado nesse período. Janeiro foi relativamente bom, fevereiro surgiu um veranico com chuvas abaixo do normal. Eu espero então que março volte regularidade, particularmente na segunda metade. Então vamos fechar possivelmente esse trimestre com cerca de 20% a menos do total acumulado. Quem tiver dados na sua propriedade pode usar esse percentual para calcular quanta chuva vai ter em termos de quantidade. De abril a junho, olha o que eu falei, realmente o Atlântico está bastante aquecido. E a zona de convergência intertropical deve baixar, trazer muita umidade, e esperamos então ter chuvas acima do normal nesse período, possivelmente começando já na segunda metade de março, abril e maio principalmente. A média para abril e junho nessa região é 115 milímetros, vamos ter 10 a 20 milímetros a mais por mês, 30 a 60 milímetros, que somados aos 115 daria entre 145 e 175 milímetros, ou seja, um percentual, um desvio positivo de 40%, e de uma certa forma pode garantir a safrinha. De julho a setembro, nós temos também chuvas ligeiramente acima da média, da ordem de 0 a 10 milímetros, mas já quase não chove. A média acumulada nesse período de julho a setembro é 35 milímetros, somado então aos 30 milímetros, vão ter entre 35 e 65 milímetros, um percentual bastante expressivo, mas do ponto de vista quantitativo não é nada. E de outubro a dezembro vamos ter então bastante chuva, conforme mostra aqui essa tonalidade lilás. A média de outubro a dezembro é 555 milímetros, vamos ter entre 70 e 80 milímetros a mais por mês, que multiplicado por 3 daria em 210 a 240, somado aos 555. Vamos esperar um acumulado neste trimestre de 765 a 795 milímetros, também desvio positivo de 40%. Em resumo, fevereiro estima-se que a região de Formosa, em torno de Formosa, tenha tido um total de apenas 100 milímetros, abaixo da média, da ordem de uns 50%, que é estimada em 220 milímetros por mês. Formosa, em particular, registrou 89 milímetros nesse mês de fevereiro, mostrando então claramente que o mês de fevereiro foi muito abaixo do esperado. Mas nos últimos 90 dias, o total acumulado esteve na média, muito próximo da média, graças ao que choveu em dezembro e janeiro. O mapa do CIMORPH, que é os lados 2, mostra que a área como um todo está com uma cor laranja, em que choveu 25 a 50% da média, ou seja, uma redução, um desvio negativo de 50 a 75% abaixo da média. E na quadrícula 10 a 15 graus sul e 45 a 50,
Em média, o desvio foi negativo de 35%. Por similaridade, janeiro a março, então, fecha abaixo da média, com acumulado possivelmente em torno de uns 490 milímetros, 20 milímetros abaixo do esperado. Como eu disse, quem tiver dados na sua propriedade pode usar esses percentuais para saber quanto vai chover. De abril a junho, acumulado de 160 milímetros, fica acima da média, em torno de um desvio positivo de uns 40%. De julho a setembro, fica acima da média, com um acumulado de 60%. Desvio expressivo de 75%, mas do ponto de vista de quantidade de água, muito pouco, uma vez que nesse período de julho a setembro chove pouco. E de outubro a dezembro, já antevendo a próxima safra, um acumulado de 780 milímetros, um desvio positivo de 40%. Não gosto de trabalhar muito mensalmente, porque a natureza não segue o calendário civil, mas abaixo da média deve ficar novembro, nesse período aqui, de 780, novembro fica abaixo da média, e acima da média fica abril, setembro e outubro deste ano. As temperaturas do ar mínima em geral devem ficar abaixo da média durante esse restante do verão, e outono vocês devem sentir um friozinho mais acentuado durante a noite, e existe a possibilidade de se ter geadas precoces em maio, junho, principalmente em bolsões e terras altas, uma vez que existe muito ar frio acumulado na Antártica e esse ar pode se desprender antes do tempo. O Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade e o Centro de Previsão Climática colocam uma probabilidade de 50% de se estabelecer um laninha ou de ficar neutro em março, né? E a partir do restante do ano ficaria então com condições de neutralidade. E neutralidade significa que não há influência do Pacífico. Notem bem, não há influência do Pacífico na nossa distribuição de chuva. Deve predominar a circulação extratropical. O que são essas circulações extratropical? É a troca de massas de ar de origem polar chegando até a região equatorial, e as massas de ar quente e úmido tropical subindo. Então aqui representei uma frente fria por essa linha pontilhada, se esticando desde lá da África até o Brasil. O ar atrás é um ar de origem polar, mas já tem uma certa umidade, porém é mais frio, e o ar mais frio e mais seco, ele é mais pesado. Ele, ao se deslocar, ele levanta o ar quente e úmido tropical, produzindo nuvens e chuva. Entre uma frente e outra, em geral, tem um intervalo aí, da ordem de 7, 8 dias. Então a gente vê a segunda frente passando pelos Estados Unidos e trazendo ar frio e neve para a região. No hemisfério sul, nós também tivemos uma frente fria que tinha passado pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Notem que essas regiões estão totalmente desprovidas de nuvens, e isso exatamente ocorreu no período em que o milho, principalmente, estava na fase reprodutiva. As frentes frias, quando elas entram no país, elas vão organizar chuva, mas essas chuvas são pontuais, chuvas muito fortes, tempestades isoladas, como essa que aparece aqui na imagem de satélite, com um tom branco até um rosinha dentro. São tempestades severas que, eventualmente, além de deixar muita água, podem causar destruições materiais. E lembrar então que podemos ter uma massa de ar polar bastante intensa já em maio, como foi esse de maio de 2022, que causou, em Minas Gerais, por exemplo, uma quebra de 30% a 40% no café, dependendo da região. Mas não só isso, também a preocupação é com os animais, porque principalmente o gado, o Nelore, ele é muito suscetível às baixas temperaturas, e a tendência, quando isso ocorre, é de matar os animais de hipotermia, quer dizer, o animal vai se resfriando no pasto e acaba morrendo. Note que essa frente fria chegou até a Amazônia, deixando então praticamente todo o sul da América do Sul, do Brasil para o sul, com temperaturas abaixo do normal. E, finalmente, nos últimos 30 dias, as frentes frias tiveram um comportamento normal. Foi formado um VECAM em janeiro, em fevereiro se formou outro, mas de maneira geral as chuvas ficaram abaixo da média na maior parte do país, especialmente do lado oeste dos estados da região sul, sudeste e centro-oeste.
Na Argentina, os totais de chuvas continuaram abaixo da média nesse período de fevereiro, e províncias como Corrientes, Santa Fé e Entre Rios, que são grandes produtores, tiveram um problema sério de falta de chuva e persistente durante esse período. A soja consegue se livrar, ela tem mecanismo de defesa, mas o milho, se faltar água no período de reprodução, não tem jeito. Além disso, os hermanos têm um problema da cigarrinha também, que deve estar causando possível quebra na safra de milho, daí de em torno de uns 30%, ou seja, da ordem de 13 a 15 milhões de toneladas. Na Bacia do Prata, na parte baixa da bacia, o desvio foi negativo em 30%, abaixo da média. Nos Estados Unidos, alguns dos estados Corn Belt já acumularam mais de 1 metro de neve e as temperaturas ficaram abaixo do normal em fevereiro e continuam abaixo da média. Ontem registramos, por exemplo, 7 graus negativos em Iowa, que é um dos maiores produtores, ou o maior produtor de milho dos Estados Unidos. E isso pode prolongar o inverno e atrasar o plantio da próxima safra, porque se a cobertura de neve for extensa e espessa, vai demorar para derreter, uma vez que neve ela aparece branca porque ela reflete 90% da radiação solar incidente sobre ela, ou seja, só absorve 10%, então tem que derreter essa neve. Quando essa neve derrete, ela não infiltra porque o solo está congelado, tem que esperar o solo descongelar, e com isso pode haver um atraso, eles plantarem fora da janela, que se encerra em 31 de maio, e se plantarem fora da janela já corre o risco de ter geadas e nevascas no final de setembro, de tal forma que a planta não consegue fechar o ciclo, ela não consegue amadurecer, e há anos passados, como 2019, que tiveram que colher debaixo da neve. E lembrar que os estados do sul, notadamente Texas e Flórida, tiveram queda de neve recorde nesse mês passado, e os estados do oeste do Corn Belt está previsto terem chuvas abaixo do normal até a metade do mês de março, e pela nossa previsão, muitos desses estados vão estar com chuvas abaixo do normal nesse período de junho a setembro, que é o período de crescimento das plantas. Muito bem, era isso que eu queria dizer para vocês, e fico à disposição para responder as perguntas ou via e-mail ou via o WhatsApp.